Como que vocês estão? Vocês estão bem? Nós estamos maravilhosamente bem. E para o bate-papo dessa semana, nós estamos aqui com o nosso irmão Eric. Eric, que é uma benção de Deus aí, e eu tenho certeza que ele vai agregar muito para a gente nessa noite, né? Com o seu testemunho, com a sua história, e espero que Deus ele realmente possa falar contigo através desse bate-papo que nós vamos ter hoje. E aí, Eric, tudo bem? Uma boa noite, Júnior. Paz a todos. Muito bem, feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite e espero que seja construtivo o nosso bate-papo essa noite. Tenho certeza que será construtivo Amém. para muita gente. Para aqueles que estão acompanhando em live aí, né? E para aqueles que vão ouvir depois. Você que estiver acompanhando em live, não sei se tem pessoas acompanhando no momento, caso você queira mandar alguma pergunta no decorrer da nossa conversa aqui, sinta-se à vontade, você tem liberdade, a gente vai estar respondendo também. Caso você se identifique também com alguma coisa, ou com algum tema, ou com algo que nós vamos abordar nessa noite. Eric, benção de Deus. Cara, como que você conheceu Jesus? Como que começou a sua caminhada com Jesus? A minha caminhada, a gente vem de uma família cristã. Minha mãe é a diaconisa Solange, a gente foi criado numa outra religião, né, no catolicismo. Só que quando eu tinha 10 anos de vida, então tinha 10 anos de idade, estava saindo da infância para entrar para a adolescência. A minha mãe teve uma doença muito grave, teve AVC, desvio na coluna, teve problemas de saúde, foi desenganada pelos médicos. E o meu tio, o pastor Luiz, da igreja Pentecostal Cristo Liberta, ele fez campanha no lar, célula, campanha no lar na casa da minha bisavó. E através dessas campanhas, desses cultos no lar na casa da minha bisavó, a gente já vinha sendo evangelizando. Meus pais já vinham sendo evangelizados há uns 4, 5 anos. E tivemos a oportunidade de vir a Cristo pelo amor. Deus deu muita chance. Meu lar foi um pouco teimoso, não quis vir muito pelo amor. Então aconteceu algumas circunstâncias que Deus, através desse mover na vida da minha mãe, a cura, a restauração da saúde dela, a gente veio meio que pela dor, mas glorificando a Deus também, porque minha mãe, com 33, 34 anos de idade, foi desenganada pelos médicos e através de culto, orações e campanhas, Deus entrou na nossa casa, na nossa família e curou a minha mãe. E através dessa cura, a gente veio aceitar Jesus Cristo. Às vezes ele usa situações adversas, né? Ele permite que a gente passe por algumas situações simplesmente para que ele seja conhecido por nós. Quando você conheceu Jesus, né, no decorrer de todo esse processo, quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos, foi em 2000, hoje eu estou com 34, foi com 10 anos, em 2000. De lá para cá você chegou a sair da igreja, são desde os 10 anos você está ininterruptamente. O processo a gente vai passando, né? Coisas que acontecem, situações, decepções, vai tendo e dizer que nunca quis desistir, eu acho que não existe nem esse cristão que possa dizer isso. Porque nós também somos seres humanos e faz. Eu lá para meus 24, 25 anos, depois de 14, 15 anos dentro da igreja, eu tive meus processos e cheguei sim a pensar em desistir e tudo, mas graças a Deus o Senhor foi bom comigo e eu tive um mover na minha casa que tive aconselhamentos do meu pai e da minha mãe também e tive um processo com Deus que fez com que eu não desistisse totalmente. Então, nesse período da sua conversão com 10 anos de idade, até o dia de hoje, você nunca saiu da presença de Deus. Sempre, Não, sempre esteve ali. A gente nunca conhece, a mesmo. gente sabe a história do jovem, principalmente quem entra muito jovem, né? Acaba vindo muito jovem, não tem algumas experiências lá fora, e aí quando chega no período da adolescência, você acaba se afastando, né? A grande maioria das vezes volta, outros não conseguem voltar, mas na adolescência muitos deles acabam se afastando. Como você acabou de citar, todos passam por alguns processos que às vezes abalam um pouco a nossa fé, a gente fica com a fé um pouco estremecida. No meio da sua caminhada, teve algum processo que você passou que mexeu muito com a sua fé, que fez você realmente dar uma estremecida e falar, Deus, eu não sei
se esse negócio de ser cristão é para mim, eu estou passando por um processo que eu acho que é melhor não ir para a igreja. Teve algum? Se teve, se você poderia compartilhar conosco? Sim, você está na igreja, você é ensinado, você é evangelizado, pregações que você acredita de um jeito e por comodismo seu de você não ler uma Bíblia, não ir buscar um conhecimento na palavra, você acredita no que está sendo pregado. Então, um exemplo muito claro do que aconteceu comigo foi a pregação que as pessoas faziam, pastores me ensinavam que Deus não tem parte com o ímpio. Entre o justo e o ímpio, Deus vai ser sempre pelo justo. E aí as pessoas me ensinaram dentro da igreja que o justo é o crente, é o protestante. E o ímpio é o resto da humanidade. É o ateu, é o mundano, é o cara que está num bar tomando uma cerveja, jogando uma sinuca, é as pessoas das outras religiões, como o catolicismo, como o espiritismo, um testemunho de Jeová, um adventista. Então só o crente é o justo. E aí eu fui criado nessa educação, nesse ensinamento. E aí o que acontece? No raciocínio lógico humano, uma coisa que você pensa, você é o justo, você é o crente, o resto da humanidade é o ímpio. Aí Deus não tem parte com o ímpio. E entre o justo e o ímpio vai ser sempre pelo Deus, vai ser sempre pelo justo. E você luta, você batalha, você se esforça, você dedica a sua vida dentro de uma igreja, você procura um chamado. Você está com 25 anos de vida e você está na igreja desde os 10. E você olha ao seu redor, as pessoas ao seu redor, tendo as coisas e você não tendo, conquistando e você não conquistando, e você senta numa igreja para ser exortado, que o mesmo pastor que prega para você, que entre o justo e o ímpio, Deus vai ser sempre pelo justo, é o mesmo que prega que trevas em tudo é melhor e mais prudente do que o justo, e que Deus abençoa a vida dos outros, às vezes até uma interpretação errada e não abençoa a sua, então isso gera um conflito na sua mente. Porque quem raciocina, quem pensa que tem um raciocínio lógico, que vai olhar para um negócio desse, não tem como você não se estremecer. Porque uma hora prega que Deus não tem parte com o povo lá fora. Outra hora pregam que as trevas em tudo é melhor e mais prudente que a luz. Fazem uma confusão com a palavra e fazem essa confusão com você. Então você fica assim, tem um norte. E se você não buscar um conhecimento bíblico, uma leitura na palavra, você se afoga. Porque é contraditório. Então, essas contradições, esses ensinamentos e essas contradições foram o que me fez chegar num momento da minha vida que eu falei, eu não quero mais, não dá mais para mim, eu não consigo mais. E aí foi todo um processo de meu pai me aconselhando, minha mãe me aconselhando, irmãos que me conheciam chegando junto e estendendo a mão, e eu cheguei num momento que eu falei, eu não vou mais para a igreja. Eu conversei com meu pai e com minha mãe e falei, eu desisto. 25 anos de idade eu desisto, eu não quero mais saber esse negócio aí. Para mim deu até onde dá, eu aguentei até onde eu podia esperar as coisas que eu achava que seria, o que me ensinaram que seria, que eu seria cabeça e não cauda, que Deus seria comigo, que Deus não teria parte com os outros povos, só com o nosso povo. E aí falei, meus pais foram para a igreja, e aí, não vai mesmo? Desistiu. Falei, não quero mais saber de igreja. E isso durou na minha vida por 2 semanas. Foi 2 semanas não, foi 1 semana e meia, cara. Foi 1 semana e meia que eu falei isso numa quarta, passou 1 semana, chegou no outro domingo, meu pai e minha mãe, vamos para a igreja, vamos para o culto. Falei, não quero mais saber. E minha irmã namorava com o meu cunhado, que hoje é o marido dela, foi pro cinema, foi passear com o namorado, foi namorar com o meu cunhado, se conhecendo, aquele tudo. Minhas tias do quintal foi para a igreja católica, a missa que elas frequentam e tudo, e meus pais foram pro culto à noite, então eu fiquei no quintal sozinho. E me lembro até hoje que tinha um jogo, que eu queria assistir o jogo que era do time que eu torço, e eu vou assistir o jogo e não vou para a igreja. E estava assistindo o jogo e na metade do jogo começou uma voz vir.
e aí, desistiu? E aí eu comecei a ouvir uma voz. Eu acho que a gente já conversou uma outra época sobre isso. E aí, desistiu? Não quer mais? Eu falei, meu, eu desisto, Você ouvia, Senhor. você sentia, como se sentia numa voz ou você ouvia de forma clara uma voz que questionava isso para você? Eu estava no meu quarto e eu sentia na minha mente um questionamento. Ah, Era na minha mente, e aí? Não parou vai mesmo? mais? Não Parou vai? mesmo? Acabou? E Se aí, aposentou na fé? desistiu? Abriu mão? Mas falei, Senhor, para mim não dá mais, eu não consigo mais. Eu cheguei no meu limite do que eu podia esperar o tempo de Eclesiastes 3:3, que é um tempo determinado para todo propósito. Eu cheguei no meu limite do que eu podia ver de contradição, de pregação dentro de igreja, de comportamento, de tudo que eu fui ensinado. E tentei o seu altar a vida inteira, tentei ser um pregador da sua palavra a vida inteira. O Senhor sabe, desde os meus 14 anos, sempre fui para reunião pedir oportunidade para pastor para ser pregador e tudo. E aí veio aqueles questionamentos de Deus na minha vida. Mas e aí? Lutou a vida toda, tá desde os 13, 14 anos pedindo para ser pregador, tal. Mas quantas vezes leu a Bíblia toda inteira? Foi a questão principal. Foi a pergunta que me quebrou. Quantas vezes leu a Bíblia toda? E eu, Senhor, nenhuma. Nunca tinha lido. Tá, você tá com 24, 25 anos. Isso após na minha mente o diálogo dentro da minha casa sozinho. Você tem 24, 25 anos de vida. Você tá dentro de uma igreja pedindo para ser pregador desde os 14 anos. Você tem 10 anos, 11 anos batalhando por isso. Você tá desistindo, falando que não vai mais praticar uma fé, falando que vai sair de uma igreja sem nem ter lido o manual todo, o regulamento da palavra, sem ter dado uma chance para a palavra. E o que eu pensei? Essa voz vai ficar martelando no meu juízo. Esse negócio vai ficar batendo na minha mente. Eu peguei a Bíblia que eu tinha, olhei a última página de Apocalipse 22 e vi a paginação. E a minha Bíblia tinha 1400, eu lembro até hoje, 1242 páginas. O que eu pensei? Eu vou ler 15 páginas, eu vou ler 100 páginas por semana da palavra, começando de Gênesis a Apocalipse. Dava 3 meses e meio. Então eu vou ler de segunda a sábado 15 páginas por dia, que vai dar 90. E no domingo eu vou ler 10, que dá 100 páginas por semana. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a igreja, vou estar nos cultos, tudo. No momento que eu terminar de ler a Bíblia, que eu não tiver mais esse questionamento de que eu saí da fé, abandonei a igreja, abandonei Jesus sem nem ter lido a palavra toda, no momento que eu terminar de ler, eu desisto e pelo menos um descarrego de consciência de que saí sem nunca ter lido a palavra. Eu saí, mas eu fiz o que eu tinha que Eu fiz o que eu fui cobrado no momento que eu desisti, entendeu? E aí foram 3 meses que eu fui me renovando e fui lendo e tudo, e foi incrível, porque eu fui vendo muita coisa, fui reaprendendo tudo que me ensinaram errado, bastante coisa, não tudo, né, que a gente não aprende tudo, mas eu fui me renovando como a águia, aquela passagem da águia que renova suas forças, que se renova e tudo. E quando eu cheguei exatamente em Isaías, antes de terminar Isaías, eu já estava renovado na fé, já estava vivendo outras coisas, já estava pensando diferente, já tinha uma ideologia nova. E em Isaías eu já tinha desistido, acho que foi um mês e meio, eu cheguei em Isaías e já tinha desistido de me afastar, já estava me firmando novamente. Fiz o propósito, li a Bíblia toda, cumpri o propósito que eu tinha, tive possuir em 3 meses e meio, li a palavra toda e me renovei realmente na palavra, na oração, cultuando e buscando na palavra mesmo entendimento e resposta de tudo que eu questionava, de tudo que eu via dentro de igreja, tudo que eu fui aprendido. E posso dizer, Júnior, pode ser polêmico, pode chatear muita gente que está me ouvindo falar isso. Joguei muita coisa na lata do lixo de que tinha aprendido, muita ideologia. Eu simplesmente descartei, joguei naquele saco furado. Não tem uma passagem que fala que você tem que andar com um saco inteiro e um furado? Se for bom, você põe no saco inteiro, se for furado,
Você joga no saco vazio para descartar? Descartei muita coisa mesmo. E foi o que me fez renovar. Você realmente conseguiu, você seguiu a risca de ler 15 páginas, né? 15 Você páginas. realmente todo dia você seguiu a risca 15 páginas de segunda a sexta, no domingo 10, fechou a quantidade, você realmente conseguiu? Sinceramente, no começo, nas 3 primeiras semanas, assim, sim. Conforme eu ia lendo, conforme eu ia me renovando, teve semanas de 15 páginas que eu falei, eu li 20. Nunca para menos, sempre Não, para mais. nunca foi para menos. Eu sou um cara muito sistemático naquilo que eu faço e naquilo que eu ponho o meu pulso firme. Eu sou extremamente sistemático. Quem me conhece, quem convive comigo dia a dia sabe. O que eu proponho, o que eu falo de 9 horas da noite a 9 horas da noite, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, se eu marcar com você 7 horas da manhã e chegar às 7h01, eu tô atrasado, entendeu? Eu sou muito sistemático com o horário e com o sistema que eu adapto para minha vida, para o meu conforto, até para minha zona de... Parece um ensinamento militar, né? Que É, militar é assim, se aprende ali no exército, aham, horário, né? Regrado, você se torna uma pessoa do sistema. Você pois chegou a é. se alistar? Você chegou a participar do exército? Não, É coisa sua mesmo isso. isso veio de mim de uma vida inteira. Isso não chega a ser nem, como é que se diz, ensinamento de igreja, de pastor de igreja. Não foi ensinamento de pai, mãe, de família, de nada. Isso foi uma coisa natural minha, foi uma adaptação minha do que eu ouvia de padrão, de responsabilidade mesmo. Então eu adaptei o meu padrão, fui criando e as minhas regras. E conforme eu me sinto seguro e confortável para as coisas, eu não me sinto confortável marcar um compromisso com você 8 horas da manhã, tá pensando que você 8 horas da manhã tá aqui e eu ainda 8 horas da manhã tô na minha casa tomando um café, fazendo um pão com manteiga. Tô 8 horas, marco com você 8 horas, você tá aqui me esperando e eu ainda tô, sabe, na rua, tô em outro lugar e nem sequer te mando uma mensagem. Tô chegando, desculpa, perdi o horário. Então isso foi de mim, de Também muita raiva que eu passei com os outros fazendo isso comigo. Então não gosto que fazem comigo, eu não faço com os outros. A gente passou aqui, a gente tinha marcado as 9, quando eu cheguei ali faltando uns 10 minutos, o Eric já estava aqui já, no horário certinho, já passando aqui. Realmente, e é o correto isso, porque você vai pegar, por exemplo, vários países, né? O Brasil tem essa cultura de se atrasar mesmo. Mas você pega, por exemplo, no Japão, são vários países. Você falou aquele horário o pessoal é habituado a estar sempre ali, né? Tem um ponto, pode falar, pode falar. Desculpa, eu me lembrei agora de um ponto que fez todo sentido para mim. Eu ouvi uma história de um empresário que ele foi dar uma oportunidade para um rapaz e o rapaz ele era esforçado, tinha se formado, tinha feito tudo, curso, pós-graduação e marcou uma entrevista para 8 horas da noite. E o empresário era extremamente sistemático e o rapaz teve os seus contratempos e chegou 8h05. E por causa de 5 minutos o patrão falou: você tem todo um potencial, todo um currículo, mas meu horário era 8 horas e tempo para mim, dinheiro é muito precioso, então eu não te recebo e esse ponto falho seu aí fez você perder sua oportunidade. Assim, é um extremismo, é um radicalismo, mas você pode olhar para um empresário, para um patrão ou para qualquer pessoa e falar que ele está realmente errado de ser tão extremista assim. Imprevistos acontecem, mas se você se planejar para sair bem antes, para chegar bem antes, o imprevisto vai acontecer e você vai conseguir estar no horário. Né? Sim. E uma coisa que eu vejo muito em relação a isso, principalmente do nosso povo, vou falar para crente, para evangélico, imprevisto, para cada 10 vezes que você marca um compromisso, você falha uma, a própria pessoa entende. Agora, o nosso povo, ele marca 10 compromissos e ele falha com a palavra dele em 9, cara, 8. Então ele tem 8 imprevistos, 8, 9 imprevistos, o inimigo se levanta e faz aqui essas conversas que o inimigo se levantou, o inimigo está em fúria e tudo. Muitas vezes, é muito recorrente. Culpa do diabo. Tudo é culpa do inimigo. O cara atrasa todos os compromissos, o irmão marca, não está nos horários, não cumpre a palavra e sempre o inimigo se levantou porque a vitória é certa, a vitória é grande. Tem essas conversas. Então, assim, eu acredito assim, imprevisto, 1, 2 vezes. Ok, eu entendo. Nós somos falhos, somos seres humanos. Né? Começou a 3, 4, 5 vezes, não é imprevisto, não é inimigo, é a própria pessoa.
querendo ou não, isso aí se torna cultural, né? Você é culturalizado, você cria o hábito de ser assim. Depois que você cria um hábito, para você mudar o hábito de horário, hábito de cancelar, hábito de postergar as coisas, de procrastinar, é tudo. Por exemplo, uma vez eu li, é real, você começou a ler um livro, você chegou na 70% do livro, o livro está chato, termine de ler. Termine de ler, se habitue a terminar. Se habitue a terminar o que você está fazendo, se habitue eu sou uma pessoa que me atraso muito, sempre me atrasar, mas eu estou tentando me policiar com essas coisas. Me policiar com horário, porque querendo ou não, a gente cria esse hábito. Um ponto que você citou, Eric, e é muito real, essa questão das vezes a gente aprende muito que a gente ouve, só que às vezes nem sempre aquilo que a gente ouve condiz com aquilo que está descrito na Bíblia. Talvez esse seja maior, tem pessoas que o maior tempo que ele passa com Deus, a maior quantidade de tempo que ele passa ouvindo, ou lendo, ou tendo contato com a Bíblia, é os minutos que o pregador pega e pede, abre lá em Mateus 5, e a maior parte do tempo, o maior contato que a pessoa tem com Deus no decorrer da semana são os 3 minutinhos que o pregador leu Mateus 5. Porque a pessoa não tem o hábito de ler em casa. A partir do momento que você lê, a partir do momento que você começa a estudar, você percebe que muitas coisas são ditas realmente não condizem. E é nesse momento que você passa a conhecer Deus. Porque não é qualquer pessoa que vai falar qualquer coisa para você e você vai se deixar levar. Porque você passa de fato a ter então, a gente percebe que realmente isso faz toda a diferença. E falando sobre isso daí, sobre esses pontos que nós ouvimos falar, você passou por esse processo, né, você conseguiu vencer, e a gente percebe que muito do que você venceu foi por ler, né, conhecer, estudar o manual. Né? Aí você teve uma adolescência basicamente perfeita, né? Sim. O que foi essa adolescência, né? O que você acha que falta para os jovens hoje em dia? Ou como você acha que deve ser o tratamento com esses jovens? Você passou toda uma adolescência, passou por vários processos, e talvez alguns jovens que estão assistindo se identifiquem com isso. Como você acha que deveria ser o tratamento com eles dentro da igreja? Eu não digo nem eu passei, eu digo nós passamos. Sim. Porque eu conheço você de uma vida inteira também, apesar de não termos sido tão amigos no decorrer da vida por morarmos em ruas diferentes, mas nos encontramos em quadra jogando bola, nos lugares, e a gente viu a nossa geração se afastar, a gente viu a nossa geração se perder. E o que acontece? O que é preocupante para mim? A nossa geração, Júnior, ela foi uma geração que ela se esforçou pelo altar. A igreja que eu participava eram pelo menos 9 garotos na mocidade que queria ser pregador, não era só eu. Eu nunca posso falar que foi só uma bandeira estendida minha. Então, eram 9 garotos que iam toda a reunião de 3 em 3 meses pedir oportunidade, pedir escala para ser pregador, para ser treinado e para ter oportunidade. E o que acontece com essa garotada nova? Às vezes a gente senta num banco e a gente vê os pais e a mãe forçando um pouco para participar de um grupo de louvor, de um coral. A gente ouve um pouco das conversas dele. Eu já me deparei com uma garotada de 14, 15, 16 anos falando que quer completar a maioridade com 18 anos, 19 anos para sair da igreja. A gente depara com esse tipo de coisa. O que acontece? A gente com 14, 15 anos, a gente queria pregar. A gente com 14, 15 anos, a gente queria oportunidade para tocar numa bateria, para aprender uma guitarra. Tinha mocidade que queria aprender um violão e fazer parte da banda da igreja. E essa garotada, ela tá com... E a nossa geração, ela se afastou. A gente viu uma debandada muito grande. A gente viu muita gente se perdendo, mesmo com esse empenho. E essa garotada, a gente ouve eles, na conversa deles, a gente por fora, com a antena um pouco, o ouvido um pouco aberto, ouvindo eles conversando, a gente vê eles com 14, 15, 16 anos, falando que não vê a hora de completar 18, a maioridade, o pai e a mãe não poder mais obrigar, para já sair da igreja. E essa garotada, eles já tem muitos que o pai e a mãe já perdem a rédea ali, a mão, antes desse processo, com 17, 16 anos, já não está mais indo e o pai e a mãe já não conseguem mais ter um controle para trazer para a igreja. Então, essa é a grande preocupação. E o que acontece? As nossas igrejas, num geral, igreja protestante, num geral, eu tive problemas nas igrejas que eu passei por causa disso. Porque só se tem um trabalho na igreja para a mocidade, que é coral, que é música. Então você tem um grupo com 10 membros, 10 garotos.
que desses 10 jovens, entre meninos e meninas, tem 2 ou 3 que canta bem, que tem talento, que tem chamado para a área do louvor. Só que tem 7 ali, 6, 7, 8, que você vê que não canta bem. Ah, você tá com a linha rachada ali, que não, você sabe que tem uns esforçados. tem uns esforçados. O que acontece? O que as pessoas fazem? Elas pegam essas pessoas que têm um talento, que têm um chamado na área do louvor, que tem uma garganta que canta bem, que gosta de fazer isso, que gosta de cantar, e eles põem para solar o hino. E a garotada que não canta muito bem fica pro refrão. Entendeu? É assim ou não é? Fica pro refrão. Então, e é só esse trabalho que eu vejo sendo feito para a mocidade. Não existe outro trabalho. Então, a gente tem congressos de mocidade que a gente vê pregadores falando, eu vou profetizar, no meio dessa geração, no meio dessa mocidade, vai se levantar levitas, vai se levantar adoradores, músicos, Deus vai levantar ministros das palavras, pregadores, evangelistas, missionários, intercessores. Por quê? Porque a igreja ela tem todos os seus chamados, ela tem toda a sua organização para tudo quanto é área na igreja. Mas o que a gente vai fazer para essa mocidade realmente se levantar? Nós vamos pegar aqui um exemplo, Deus usou a boca do pregador no Congresso da Mocidade que Deus vai levantar músicos, Deus vai levantar instrumentistas e adoradores, levitas, músicos, cantores na casa do Senhor. O que a gente vai fazer? Vamos pegar eles, vamos pôr eles num grupo de coral, para eles cantar, um canta um louvor, um sola o louvor e os demais cantam o refrão. Tá, legal, concordo, bacana. Mas o que a gente vai fazer para levantar ministros da palavra, pregadores da palavra? Já sei, tive uma ideia. Vamos pegar eles, pôr num grupo, num coral, dar uma pasta para cada um, colocar eles enfileirados aqui no altar da igreja, e um canta o solo, um solo louvor, e os demais cantam junto na hora do refrão. Entendeu como a coisa não funciona assim? Porque você fala de todos os trabalhos, você fala de todos os chamados, mas na hora de distribuir função, você só faz pela garotada, pela mocidade, um trabalho. Não incentiva e não estimula os outros. Não incentiva eles a uma leitura bíblica. Convidar, conversar, você tem interesse? Sentar com a garotada, sentar com a mocidade, perguntar, você tem interesse de desfrutar, de lapidar um outro talento na sua vida? Você gosta da palavra? Você quer realmente só cantar? Você quer ser um ministro? Você quer ter uma oportunidade para pregar? Gera até um incentivo à leitura bíblica. Mas enquanto as nossas igrejas ficar focado só em louvor, só em coral, só em música, só em fazer cantor, vai ser muito difícil, porque para uma pessoa é muito legal cantar, para 2 pessoas é muito legal estar fazendo parte do coral e cantar, mas para as outras 8, 7, 8 membros do grupo é chato. Essa é a realidade. Infelizmente, esse é o popular português. É chato. E eu falo isso porque para mim sempre foi chato fazer parte do coral. Por quê? Porque eu sempre gostei da palavra, eu sempre gostei disso aqui. Eu sempre gostei da minha oportunidade de pregar, de ler Bíblia e trazer reflexão. Então isso para mim é legal. Isso para mim é o que eu gosto de fazer. Agora a parte do louvor, para mim, como adorador, vamos louvar, vamos adorar. Mas como participante de um grupo, de um coral, para mim é chato. E você, desculpa, você tem que quebrar esses tabus para dizer essas coisas. Porque você falar esse tipo de coisa, eu já falei esse tipo de coisa dentro de igreja com 17, 18 anos, que eu fui chamado de rebelde, de rebelado dentro da igreja, que eu era o fruto podre, que ia impactar as outras para influenciar negativamente os outros. E não, a minha vida foi, desculpa, sem soberba e sem arrogância, pode parecer arrogante, mas de um bom testemunho, de uma vida dentro da igreja e de um comportamento cristão que eu me esforcei para honrar o nome de Cristo. E eu pude não gostar de coral, eu pude falar que coral é chato e que cantar é uma parte chata para mim, mas eu sempre me empenhei na palavra e eu sempre me esforcei nisso. Então eu falo por experiência própria do que eu vivi na pele. Não é todo mundo que gosta de coral, assim como não é todo mundo que gosta da palavra. Então eu respeito quem gosta de cantar, eu respeito quem gosta de tocar um instrumento, e a gente precisa desse tipo de talento na igreja. Mas a gente tem que se esforçar também e sair dessa cela que colocaram nas nossas igrejas, que é só coral. E a gente tem que começar a expandir os outros ministérios também, para incentivar essa garotada, porque a gente está perdendo muito essa garotada para o mundo. A gente está perdendo muito, está tendo muito debandado. A cada tempo que passa, essa debandada de mocidade está sendo cada vez maior. E o tempo que eles estão saindo,
está sendo cada vez menor, porque na minha geração eu vi pessoas sair com 18, 19 anos, nenhum se afastou na menor idade. 21, 22 anos, até 22 anos o pai e a mãe conseguiu segurar e ter um pulso ali e tal. Hoje em dia a garotada já está se desviando com 15 e 16. Então a debandada ela está sendo maior e num curto espaço menor do que era na nossa época. No tempo que a gente foi adolescente, no tempo que a gente teve 17, 18 anos. E essa é a preocupação. E isso é o que às vezes eu tenho que falar e as pessoas não entendem ou não querem entender. E acham que eu só quero criar polêmica e caso dentro da igreja. É muito difícil quando você tem que fazer alguma coisa com a qual você não se identifica, né? Por exemplo, como você disse, você se identifica muito com a palavra, você não tem um chamado para o louvor, não é aquilo que te enche os olhos, mas você tem que passar a maior parte do seu tempo, enquanto jovens, no louvor, porque às vezes você não tem a oportunidade de falar da palavra, ou porque você não encontra um incentivo para que você realmente leia mais, né? Sabe que, acima de qualquer coisa, a importância da palavra é superior à importância de qualquer outra coisa. Porque é a palavra que te faz conhecer a Deus. Então, de fato, às vezes a gente é muito influenciado a louvar, porque tem os cultos, tem os grupos, mas a gente não tem uma influência tão grande para ler a Bíblia. Antigamente o pessoal tinha escala, não, vamos fazer aqui nos cultos da semana, vamos colocar uma escala ali para fulano pregar, para o jovem pregar. E às vezes o jovem que nem gostava tanto da palavra, de pregar ou de falar, acaba se descobrindo e começa a perceber que realmente gosta de falar e daqui a pouco tá pregando também. Que é o que acontecia. Pô, a gente vai ter uma campanha no lar, hoje o jovem que vai ministrar. Esse culto no meio da semana, nem é um culto tão cheio, vamos colocar o jovem. Se prepara aí, jovem, você tem um mês. E aí, com base nisso, você percebe que realmente o jovem vai se aprofundando. Então, realmente, eu acho que é algo que falta, né? Um incentivo para que o jovem realmente queira e goste da palavra. Então, acho que é algo que falta. Sempre faltou, João. Essa foi uma área dentro das nossas igrejas, isso é em geral, isso é todas as igrejas protestantes, todas, em geral. Sempre faltou essa mentalidade, sempre faltou ter essa visão de que tem que lapidar todos os talentos, trabalhar para todos os lados. Acho que estacionou muito numa zona de conforto desses grupos, sabe? Porque quando criaram foi muito legal, todo mundo gostou, mas com o passar do tempo ficou só um trabalho. E é muito pouco, infelizmente. É muito pouco. Dizem que a gente é a geração do avivamento, né? A geração de profetas que vão levantar para fazer a diferença. E a pergunta é, será que essa geração realmente tem fruto de uma geração do avivamento? Será que tem realmente fruto de uma geração que vai ser levantada como profeta para resgatar pessoas? Porque assim, a primeira coisa que nós imaginamos numa geração que vai fazer diferença é uma geração que tenha conhecimento da Bíblia. O quanto os jovens hoje em dia gostam, não só os jovens, o quanto realmente nós cristãos gostamos de ler a Bíblia, né? O quanto do nosso tempo a gente tira para ler a Bíblia, o quanto do nosso tempo a gente tira para orar. Uma geração de avivamento é uma geração que está firmada na palavra. Então, dificilmente uma geração que realmente não ama a palavra vai ser uma geração que vai promover o avivamento, né? Com tudo isso, a gente percebe todo esse processo, toda essa situação. Você é alguém também que teve um testemunho muito forte, né? Lógico, de uma época que você não lembra, você ainda é muito pequeno, né? Mas você teve um testemunho muito forte porque não era nem para você estar vivo, não era nem para você estar aqui. Você poderia compartilhar com a gente sobre esse testemunho? Sim, eu nasci com problemas de saúde, eu tive meningite bacteriana com 3 meses de vida, eu fiquei internado 11 dias numa UTI, num hospital municipal de Osasco. 3 meses? Com 3 meses de vida, 11 dias eu morri. As pessoas que contam meu testemunho, para mim como é que foi, eu morri nos braços da minha mãe e uma tia do meu pai teve o impulso de me tirar dos braços e me levar às pressas para o hospital e correr e socorrer. E eu fui ressuscitado com 3 meses de vida, eu passei por transfusão de sangue. 3 meses. 3 meses, meningite bacteriana, tanto é que eu gostaria muito, eu queria muito ser doador de sangue e eu não posso, porque quando eu passo pela triagem, a meningite bacteriana ela é muito forte. E quando eu falo que eu tive a meningite, você tem que falar a verdade. Eles reprovam o meu sangue, eu não posso ser doador exatamente por causa disso. Queria muito ser doador de sangue,
para ajudar pessoas e tudo, até porque eu fui ajudado, eu recebi bolsa de sangue em transfusão e transplante de sangue. Mas é isso, a vida seguiu, Deus fez uma promessa, pessoas fizeram campanha de oração por mim na Assembleia. Conheci, minha mãe trabalhava numa oficina de costura, conhecia irmãs de igreja, mesmo não sendo crente ainda na época. Eu só fui me converter, só vim para a igreja cristã mesmo, protestante, com 10 anos de vida, e isso aconteceu, eu era recém-nascido, mas houve campanha de oração na igreja de Assembleia de Deus, irmãs de círculo de oração que levou meu nome, minha foto e intercedeu por mim, ajudou em campanha. E Deus fez a obra, Deus curou e estou aqui hoje fazendo essa entrevista. E sequelas ficaram de alguns pontos, outros não. Levo uma vida adulta normal, sou casado, trabalho, dirijo um carro como qualquer outro ser humano. Aprendi a ler, aprendo, erro, acerto como qualquer outra pessoa. Tenho minhas qualidades e meus defeitos como qualquer outro ser humano, e foi um processo que serviu para mostrar que Deus é fiel mesmo, e quando Ele tem um chamado, um propósito, Ele tira da onde Ele quiser. Você falando tudo isso, você falou também de casamento, né? E o casamento, Varão? Como que foi para você essa questão do casamento? Casamento foi e ainda é a realização de um sonho. Você sonhava com casamento? Sempre sonhei. Eu sempre sonhei com casamento, sempre. Eu fui ensinado e eu fui com o exemplo do meu pai e minha mãe dentro de casa, sempre a almejar ser casado. Nunca, eu não gostava da vida de solteiro, principalmente depois que você completa 18, 19 anos, 20 anos, eu não gostava da vida de solteiro. Eu sempre almejei casar e sempre desde os meus 14, 15, 16 anos, eu tive profetas falando: Deus vai construir sua família, Deus vai estar preparando sua esposa, Deus vai mandar na hora certa. Deus sabe que você tem sonhos, Deus vai realizar os seus sonhos. Essa é uma área que também, assim como é um sonho ser pai, a paternidade na minha vida também é um sonho, eu almejo muito. E foi num momento que muita gente até brincou, falou: você esperou a vida toda e quando o mundo estava de ponta cabeça, aconteceu, porque foi bem na pandemia. Foi muito na pandemia, foi no primeiro ano de pandemia. Então eu lembro que estava todo mundo preocupado, o mundo, literalmente o planeta parou. E eu e a Nath construindo casa, rebocando parede, aí indo pra loja escolher porcelanato, escolher cerâmica. O mundo parou, tava dificuldade no mundo, e o Eric lua de mel. E eu e a Nath comprando passagem para andar de avião uma primeira vez na minha vida que eu andei de avião, conhecendo cidade turística do Brasil, Gramado, cidade de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Hoje está passando por todo o processo de chuva e alagamento, está tudo parado por lá, mas na pandemia a gente viajando de avião e... Base nisso tudo, você acha que realmente demorou para se concretizar, ou você acha que se concretizou no momento certo? Você acha que foi realmente o momento certo? Talvez você estivesse um pouco ansioso, mas o momento que Deus fez com que as coisas acontecessem foi o momento adequado, de fato? Eu já conversei isso com a minha esposa, com a Nath, dentro de casa. A gente planeja e a gente idealiza as coisas conforme a gente também vê ao nosso redor as outras pessoas. Então, as expectativas, o que os outros estão passando. Então, na minha cabeça, no meu plano, com 14, 15 anos de idade, eu queria casar com, no máximo, estourando 21 anos de idade. Todo mundo estava chegando com 17, 18 anos, casando, acontecendo algumas coisas e aparecendo grávida, já vai ser pai, correndo para fazer casamento com 18, 19. Então eu vi a minha mocidade casar com 18, 19 anos. Então o meu pensamento era esse. Era no máximo 21, só que eu casei com 30. Deu um deleizinho aí de 9 anos. Então, para você ver. Então, assim, eu pensando no meu raciocínio humano, na minha lógica humana, você falar de que foi 9 anos depois do que o planejado e foi 9 anos depois que eu vi a minha geração casar, então, humanamente falando, demorou.
Foi demorado, mas olhando as coisas como são hoje, a esposa que eu tenho, a mulher que eu casei, que eu vou conhecendo a cada dia, que a gente vai convivendo e construindo a nossa história no decorrer desses 7 anos de relacionamento, 4 anos de casado, as coisas aconteceram da forma correta de se acontecer. Não foi no meu tempo, em termos de idade e de tempo, de logística e tudo, mas foi na proporção correta. E uma conversa que eu tive com a minha esposa algumas vezes já, que é uma determinada vez a gente conversou sobre ter se conhecido mais cedo, ter se conhecido antes. E eu conversei com a minha esposa, se a gente tivesse se conhecido antes do tempo que a gente se conheceu, eu conheci a minha mulher, eu tinha 27 anos. E se a gente tivesse se conhecido antes do que eu planejava, talvez a gente não teria dado certo. A ideia não teria batido como bateu, o raciocínio não teria fechado como fechou. Porque eu vim de um extremismo muito mais forte do que o sistema que eu falei um pouco tempo atrás. Eu vinha de um radicalismo muito mais forte e que não era imposto por igreja e não era imposto por religião, era uma cobrança minha mesmo. Então a minha mentalidade, a minha cabeça era muito fechada para muita coisa, que depois desse processo de 24, 25 anos que eu quase me afastei dos caminhos do Senhor, eu vi o que não me fez bem também. Esse radicalismo todo com religião, com igreja. E foi aonde eu abri muito a minha visão e a minha mente e renovei muita coisa da minha ideologia em si como ser humano, como cristão, como homem, como tudo. Então a mentalidade hoje fez muita coisa dar certo também no nosso relacionamento. E talvez, raciocinando e tendo a ideologia, a minha esposa pensando do jeito que ela pensa, tendo as ideologias que ela tem e a ideologia que eu tenho no passado, não fecharia a conta e para nós dar certo como hoje fechou. Às vezes faltaria com a maturidade, mas de qualquer coisa, né? Também a família da sua esposa é sensacional, né? Primos e tudo. Então você entrou na família. Não, a gente entrou. Entrou na família sensacional. Eu entrei numa família muito boa, cara. Eu entrei numa ótima família. Não, eu não tô sendo irônico. Eu não tô sendo. Porque eu sou primo dela, né? Então eu não tô sendo irônico, porque eu tô do lado do primo da minha esposa e eu tô com meus cunhados aqui ouvindo. Presente. Já tá todo mundo. Mas é isso, eu entrei numa família muito boa, cara. Tanto no nosso ao redor, de sogro, de sogra, de cunhados, de primos, amigos de infância também, e a família em si. Tanto é que quem fez as coisas um pouco dar certo, quem foi um pouquinho nosso anjo, foi a tia, a Lia. A Lia que trabalhou com minha mãe, eu tinha 13 anos, então me conhecia e fez por onde o meu telefone, o meu contato chegar para minha esposa, para dar certo também. Então é uma família cristã, eu entrei numa família realmente cristã e muito bem. Uma coisa que eu estava comentando, acho que foi ontem com alguém, é muito interessante. Às vezes você quer muito uma coisa e você começa a correr atrás das coisas. E não acontece. Não acontece. E aí na hora que você fala, sabe de uma coisa? Não vou fazer mais nada, vou deixar na mão de Deus. Aí parece que a coisa vem na sua mão, né? Como se alguém colocasse nas suas mãos. Então realmente as coisas, elas ocorrem, às vezes a gente quer apressar, mas não estamos preparados. E se for no nosso tempo e a gente não tem maturidade, às vezes a gente estraga aquilo que seria para ser perfeito, né? Então, assim, eu acho que serve até de aprendizado, de incentivo para quem está ouvindo. Às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, porque a gente não tem maturidade e nem estamos preparados para vencer aquilo. Né? Então não adianta a gente querer queimar a etapa. É muito bom a gente ver no tempo e no momento de Deus. Né? Cara, bate-papo muito legal, né? Bom falar com o Eric, mas infelizmente já está dando nosso tempo aqui. E, Eric, tem algum conselho que você daria para algum jovem, né, relacionado a casamento, relacionado a processos que passam no decorrer da adolescência, relacionado a essa questão, poxa, a geração do avivamento? Qual conselho que você daria para um jovem, né, que está nos ouvindo, que possivelmente tenha passado por algum momento parecido com alguns momentos que você passou e que nós falamos até agora? Qual conselho você daria? O conselho que eu dou é que as coisas elas não são fáceis, não são mar de rosas como às vezes a gente vê sendo pintado. Principalmente para quando se é mocidade, quando se é adolescente e jovens. Então, entrar numa igreja, se converter para um evangelho com 10 anos de idade
e está com 34 anos, está 24 anos, Nunca ter saído, né? nunca ter realmente saído, não quer dizer que nunca pensou em ter saído, e não quer dizer que eu nunca quis estar em uma balada, eu nunca quis estar vivendo as coisas que a minha mocidade vivia e que dizia que... Então, renunciar à parte de curtição da mocidade. Renunciar não é fácil, mas a palavra fala: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e têm resistido ao inimigo. Então a gente resistiu, a gente quis estar numa balada assim, a gente não é super homem, não é super crente, não é super cristão. A gente quis ver como é que era, quis conhecer o que era aquilo, mas fomos ensinados também sobre bom testemunho, sobre ser sal da terra, sobre ser luz do mundo. Renunciar não é fácil, não é um mar de rosas, mas faz com que você não tenha cicatrizes também, não crie cicatrizes, porque nós falamos aqui sobre pessoas que se desviaram e o Júnior citou pessoas que acabam voltando. E essas pessoas sempre têm as suas cicatrizes que o mundo deixa, que a balada deixa, que a brincadeira, a curtição é muito legal. Pintam também lá fora, pintam uma imagem que é só alegria, que é só curtição, que é só diversão e que não dá nada de errado, não acontece nada de ruim. Mas a gente vê das pessoas que se afastaram e ficaram 10, 15 anos, 5 anos afastados e voltaram com suas cicatrizes e com suas feridas. E algumas cicatrizes com o tempo somem. Outras você toma ponto, toma 4 pontos, 5 pontos e quando os pontos caem fica a cicatriz, a marca para sempre na pele e não sai. Então, algumas cicatrizes que as pessoas tiveram, eu não tive. Curtições que a minha geração, que a minha mocidade teve, eu também não tive, mas tive dentro da igreja momentos de lazer, momentos de curtição com a minha mocidade, com as nossas brincadeiras, com as nossas festas, do nosso jeito, e também foi muito bacana, também foram momentos muito agradáveis, que eu pude construir amigos também dentro da igreja e ter amizades também da minha geração. Não é fácil renunciar ao mundo, não é fácil renunciar às baladas e às modernidades e os costumes, e a cada ano inventam coisas que parece que é cada vez mais legal do que a anterior. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena de verdade. Realmente, quando se tem 18 anos, 19 anos, você quer curtir as coisas e você olha lá para fora e vê curtindo, você acha que você está jogando a sua vida na lata do lixo, você está jogando a sua mocidade na lata do lixo. Mas quando se tem 30 anos, quando se tem 34 anos e você olha para o seu passado e você vê a sua geração que está com a mesma faixa etária que você e que tomou as decisões de sair, viver e curtir, você vê que tem as coisas boas e tem as coisas ruins e que as cicatrizes elas ficam. E as cicatrizes que eu vi a minha geração tendo por sair, eu não tenho em relação a traumas lá fora. E hoje, balada com 30 anos já não me faz mais falta, curtição já não me faz mais falta, e já não tem mais o peso que tinha quando se tem 18, 19 anos. Mas eu posso dizer que vale a pena, e que evangelho não é um sistema ditador militar como se é dito, e que é só coisa ruim aqui dentro, que é só opressão e só regra. Também tem alegrias, também tem curtições do nosso jeito, e também a gente teve coisas para nossa faixa etária dentro das nossas igrejas. E hoje ainda existe muito mais programações para a mocidade do que existia na nossa época. Existe muito mais uma mentalidade muito mais aberta do que na nossa geração. E isso também é um ponto positivo para a garotada de hoje. Porque cinema, quadra de futebol, videogame, desenhos, coisas que hoje parece ser normal, para nós foi pregado muito num radicalismo que muitos de nós tivemos que fazer algumas coisas, até nesse sentido, às escondidas. E hoje essa garotada não faz as escondidas, e hoje é uma coisa um pouco mais, uma mentalidade muito mais aberta. E isso é bom, isso é um ponto positivo. Eu lembro
Eu lembro uma vez que eu perguntei para um irmão, né, eu sempre gostei muito de jogos de É, videogame, e eu perguntei se eu podia jogar videogame, ele falou que só podia jogar se fosse jogo de corrida. Eu falei, é, caramba, comprar um videogame só vou poder jogar jogo de corrida. dá jogo de Eu corrida. só podia jogar jogo de corrida, porque jogo de luta, essas coisas, não, tem que ser Hum. corrida. Tá, poxa, tem que comprar um videogame só pra jogar jogo de corrida. A gente É, jogava um Street Fighter escondido ali, né? Um futebolzinho dava um entendeu? carrinho ali, mas Escondido e tal. É isso, eu conheci jovens que apanharam por jogar um videogame, apanharam por ir uma quadra de futebol escondido, apanharam por assistir um determinado desenho, um determinado filme, e ir às escondidas a um cinema e foram descobertos e apanharam como forma de repreensão, porque pais se preocuparam para não se desvirtuar. E hoje não, hoje a coisa é um sistema muito melhor. Hoje é uma coisa muito mais saudável do que foi no passado para nós. Essa mocidade de hoje em dia tem uma mentalidade totalmente diferente também nesse sentido dentro das igrejas. Hoje, o evangelho, as igrejas, a nossa religião, ela é mais saudável do que foi no passado. Isso a gente evoluiu, melhorou muito, ainda tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa para melhorar, mas a gente andou muito bem o caminho. Algumas coisas eu vi que exagerou também, que perdeu a mão e que teve que puxar um pouquinho o freio de mão também, que tem coisas que não era para ter trazido para a igreja. Teve coisas que não era para ter trazido mesmo para a igreja e ter aberto tanto assim. Mas andamos e tivemos que correr o risco também, porque não era saudável viver o cristianismo do jeito que a gente viveu muita coisa na nossa mocidade. E hoje a gente enxerga isso, né? Hoje a gente vê isso. E é um ponto positivo que, graças a Deus, que evoluímos também e melhoramos. em vista falando dessa questão dos jovens que saíram, acabaram voltando também. Às vezes, quando nós conversamos com pessoas, 90% das pessoas que já foram cristãs, você chega para perguntar para elas, eu vou falar para você, se você perguntar para 90% delas, e aí, sua vida está melhor agora? 90% vai falar que não. Não. E por que você não volta para ele? Pô, eu não consigo, não tenho força. Você entregou a bebida, a maconha, ao cigarro, a um monte de coisa, e já não tem força. Você percebe que a maioria da vida nem progride, a maioria não E acredita. além dessas coisas que vai se viciando e que é difícil de largar e passa pelas fases da abstinência por largar essas coisas, tem a questão também que muitos deles falam de traumas. Eu tenho trauma, eu tenho trauma, eu tenho trauma disso. As coisas mudaram muito dentro das nossas igrejas, as coisas evoluíram muito positivamente, com um cristianismo realmente mais saudável. Então, traumas que ficaram, o conselho que fica é que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, e Ele é o caminho, e a igreja está aqui para apresentar isso. E você precisa estar direcionado na direção dele, congregar e aprender sobre como se tornar uma pessoa melhor para agradar a Ele e ter uma comunhão com Ele, até mesmo com a questão de salvação sua. Então a igreja está de portas abertas, independente dos traumas que ficaram do passado, a igreja está de portas abertas para receber novamente e para a gente tratar esses pontos e se curar juntos e para a gente ouvir pessoas que se afastaram, que se decepcionaram com a igreja, a gente está aqui também para ouvir, para a gente também melhorar como igreja no processo de buscar soluções para problemas. A gente precisa resolver muitas questões dentro das nossas igrejas. Então a gente precisa também melhorar. E a gente não vai melhorar se a gente não ouvir os pontos fracos que ficaram. Agora, tem que ver também a questão desses traumas e o que fez, porque ficou muito fácil também eu sair da igreja porque a igreja me humilhou, a igreja me maltratou, a culpa é só da igreja. Livre-arbítrio está aí para as pessoas tomarem as suas decisões. E a igreja está aqui. A gente passou por um processo dolorido todo mundo junto, por uma pressão religiosa todo mundo junto, e muita gente se afastou, mas muita gente também ficou. Então, ponto positivo também teve, porque se fosse só coisa negativa dentro das nossas igrejas no passado, ninguém teria ficado. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui também. Então, coisas positivas também foram construídas. Acerta e se erra porque é ser humano. Acerta e se erra porque é feito por homens. Então, eles estão sujeitos a falhas. Teve falhas, teve erros, teve traumas,
mas também teve pontos positivos e também teve mão estendida e sempre teve mão estendida e sempre teve abraço quando precisou. E sempre teve um consolo quando se derramou lágrimas. E a gente sabe disso, que a gente precisou de gente para nos consolar. Não só pai e mãe, mas como amigos dentro de igreja, irmãos, líder de mocidade, líder disso, líder daquilo outro. E sempre tivemos apoio e quem nos abraçasse e chorasse junto conosco dentro de igreja. Isso também tem que ser dito, porque só se fala de pontos negativos. Mas também existem pontos positivos que é importante ser destacado. É isso, não ser crente é bom. Crente é bom, também não é chato, a gente gosta de uma bagunça, de uma zoeira gosta, não tem. Depois não ficar com a consciência pesada por ter feito nada de errado. A gente brinca, né? Quem me conhece sabe que eu brinco, gosto de lá também. A gente sai, todo mundo junto. E é benção, né? E sempre com a consciência legal. Então, ser crente também tem o seu divertimento, né? E não é um divertimento que vai te trazer cicatrizes, como a gente falou que às vezes o divertimento que vai de fora atrás. Eric, a gente finalizando aqui, você gostaria de deixar alguma consideração final para a gente determinar? Fazer suas considerações? Acho que o que eu tinha. A minha consideração final é essa. A minha frase sempre foi essa, o meu lema sempre foi essa. Lugar de mocidade é em cima do altar, o lugar dessa garotada é no altar, porque eles precisam ter os incentivos deles, as oportunidades deles para pregar, para cantar, para tocar um instrumento, o lugar deles é aqui. Porque se a gente não colocar eles no altar, o mundo lá fora vai levar eles para a balada, vai oferecer narguile, vai oferecer maconha, vai oferecer drogas, vai oferecer bebidas alcoólicas. Então a gente tem que ter uma dinâmica com eles de incentivá-los a eles estar no altar. Tem uma música do Marcelo Aguiar, o altar me trouxe vida, o altar me deu resposta, no altar eu tenho a bênção do Senhor. O altar traz a comunhão com Cristo, com o Pai. Traz a comunhão, porque para estar no altar tem que ter seriedade, não é de qualquer jeito, não é brincadeira, altar não é bagunça. Altar é responsabilidade, e quem está aqui em cima do altar tem que ter essa noção e tem que ter essa responsabilidade. E isso vai ser trazido para a garotada quando convidarmos eles para cá, não só para a coral, mas para os outros trabalhos que tem dentro da igreja, para os outros chamados que tem dentro da igreja. Igreja não é só coral. Mocidade tem que perder essa mentalidade que mocidade é só coral. Mocidade também é palavra, também é Bíblia, também é direção de culto, é intercessão. Mocidade não tem que ser mais tratado como só coral. Essa é a minha consideração final. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe ricamente você que nos acompanhou, você que vai assistir depois, que Deus te abençoe ricamente também. A gente está finalizando aqui, mas semana que vem tem mais, se Deus quiser. Espero que esse papo tenha sido um papo edificante, que Deus tenha tocado, tenha sido construtivo e que de alguma forma Deus ele possa ter te abençoado por essa conversa que nós tivemos aqui. Bem, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até a próxima. Uma boa noite também, a paz.